Então, meus assustados de plantão, vamos lá pro outro já? Já. Estamos já vendo o caos dele. Pleno caos, então vamos lá. Então, esse caos, eu pedi a permissão do Marcos José lá na rede social. Ele, muito obrigado, Marcos, quero agradecer você imensamente por ter me deixado eu contar esse caos aqui, porque como agora é quaresma, época de quaresma, eu fico procurando os causos de quaresma, sabe? As experiências aí que as pessoas tiveram na quaresma aí. Então eu fui lá, pedi a permissão dele, ele deu autorização e eu já estou aqui para contar para vocês que aconteceu o Marcos José. Ele é motorista de ônibus, trabalha, né, como motorista de ônibus. E ele então, ai que ventinho gostoso, tá ventando lá fora, olha, tá entrando ventinho gelado aqui, gente. E então ele falou que foi um dia normal, foi lá na garagem, pegou o ônibus, saiu para rodar com o ônibus. E naquela época, parece que era nos anos 90, ele era numa cidadezinha no interior de São Paulo. Ele disse que naquela época tinha ainda cobrador, né? Não sei se na cidade de vocês ainda os ônibus têm cobrador. Aqui na minha cidade não tem mais. Agora é o motorista que faz as duas funções. Mas na época de 90, tinha cobrador ainda. E lá ele disse que na época também tinha cobrador. Então ele saiu com o ônibus e tal. E ele disse que antes dele sair de casa, agora lembrando, ele disse que a avó dele, né? A avó dele disse que é muito católica, tinha o costume de ficar rezando sempre o terço, estava sempre lendo a Bíblia, tudo. E antes dele sair, a avó dele veio, ele foi pedir a benção da avó. E a benção aí, que nem o pessoal fala, né? Foi num caso que eu contei, acho que semana passada, da Dedé, se eu não me engano, do lobisomem, que antes dela ir lá na cerimônia da quaresma, isso mesmo. Ah não, foi num vídeo que eu fiz. Ela pediu a bênção do pai e da mãe antes de sair, ela e a irmã. E ele, antes de sair para trabalhar, ele, né, foi pedir a bênção da avó, a avó abençoou ele e fez o sinal da cruz na testa dele. E ela falou, né, vai com Deus, meu filho, toma cuidado, respeito. E nós estamos na quaresma e hoje, ainda ela falou assim, e hoje nós estamos na primeira sexta-feira de quaresma, respeite. Ele saiu tudo, chegou lá na garagem, pegou o ônibus, ele e o cobrador saíram. E ele falou que estava, né, andando normal, mas o que ele falou, que eu acho que deve ter sido de certo que nem aqui. E aquela sexta-feira ele falou que era um monte de acidentes, sabe? Com vítimas fatais, atropelamentos, carros, né, acidentados, tudo gente com vítimas fatais. Ele falou que um até impressionou ele, que eu acho que um carro atropelou um rapaz. E ele viu o rapaz caído ali no chão, que ele passou com o ônibus bem ali do lado. E ele falou que era um rapazinho bem novo. E ele então pegou e falou, estava com gente já no ônibus, tudo, fazendo a corrida. E ele chegou e falou, nossa, minha Nossa Senhora, mas tão novo, o rapaz morrer tão novo assim. E tinha um senhorzinho sentado ali. O vento que era para chegar no sábado está chegando hoje. Estava marcando ventania forte, acho que vai se cair aí a live aí, meus assustados, pode ser a internet que... Então ele disse que... Aí ele viu aqui, ficou chocado com aquela cena daquele rapaz tão novo, morto ali no asfalto, e tinha um senhorzinho que estava sentado. Ele falou que os bancos da frente do ônibus era pros idosos ali. General, gente, vamos ver se vocês vão conseguir ver o general hoje. Tá subindo aqui na cama. Vem, filhinho, aqui, ó. Vem. Vem de mamãezinha aqui, vem. Vem. Não vai vir. Ele
tem vida, ele não é dependente. Queria pegar para vocês o que muita gente não. A Tonha tá sempre aqui, mas o general ele não vem. Queria mostrar para vocês o general. Primeira vez que ele sobe aqui na cama. Vem, filho, aqui para os nossos assustados ver você. Vem. Vem aqui com a mamãezinha. Vem a mamãe pegar você. Vem. Acho que se ele ficar aqui, acho que o pessoal vê, né, amor? Agora não. É. Não? Não, aqui onde a Adriana sentava. Vem, Fifo. Fifo. Ó, mamãe. Gente, mamãezinha tua. Gente, eu vou pegar ele aqui rapidinho pra vocês verem. Só pra vocês conhecerem o general, que tem gente. Já mostrou em vídeo, né? Para os nossos assustados, esse é o meu godão. Tá mostrando? Esse é o meu godão. Lá, ó o papai lá chamando. Esse é o meu general, gente. O meu amor. Mas pesa, hein? Tá pesado. Tá pesado, meu filho. Você vai conseguir descer? Já tá idosinho, gente. Será que ele vai conseguir descer da cama? É dele se machucar. Aí, esse é o general, meus assustados. Deu pra mostrar, amor, bem ele? Deu? A Tonha até ainda. A Tonha só veio até ali a porta e voltou. Será que ele vai conseguir descer? Ai, tenho medo dele se machucar. Porque ele é gordinho e já tá idoso. Ai, desceu. Aí, meus assustados, apresentei para vocês, que vocês não conheciam, o general. Hoje, a primeira vez ele veio, subiu na cama. A Tonha não, a Tonha já sobe aqui, já vem para cima da mesa. Aqui a Evelyn. Que bonito. Não, a Vera falando, Andréia tá brabo. Mas acho que ela conseguiu. Não estou conseguindo assistir vocês, vou tentar meu celular. Baixa a escreveu. Aí a Evelyn, que bonito, né, Evelyn? Ele é um gatão. Aqui a Vera, oi general, você é muito fofo, ele é lindo demais e pesado. O Anthony, nossa, que gatão lindo, eu amo gatos. Eu tenho um que chama Pierre, nossa, Pierre, um galanteador, né? Eu acho que era de um desenho, né? De um preto e branco, que se apaixonava por uma gambá, achando que era uma gatinha fêmea. Sim. O nome dele era Pierre. O gambá que era Pierre. O gambá, ele se apaixonava por uma gata. Isso. Agora o nosso diretor tá vendo? É o Pierre, que era o gambá, era apaixonado por uma gata. Aí era Pierre o nome dele. Ele falava assim com sotaque assim francês, sabe? Eu gostava daquele desenho. Então esse é o general, mas ele não gosta de colo, nunca gostou. Mas ele é bem carinhoso, sabe? Ele vem, fica se enroscando na perna da gente, deita nos pés. Ele é bem gostoso, amo demais o meu gorduchão, meu godão, chamo ele de godão. A Valéria, que coisinha linda, isso é lindo demais, Valerinha. Eu já estava com vontade de mostrar eles para para vocês, porque ele não vem aqui. Ele só fica lá pro lado de fora lá. Então vamos lá pro caos. Eu já tinha começado, né, amor? Já tinha começado. Onde desculpa. Você tá? Não, eu lembro onde eu tô, mas eu vou voltar, né, gente? Isso. Vou voltar da hora que ele... tá. Aí ele viu, né, aquele rapaz ali acidentado ali, aí ele falou que já achou aquela sexta-feira bem atípica, fora do normal, porque ele falou que viu vários acidentes e todos os acidentes que ele viu, o Marcos José, que era motorista de ônibus, e todos que ele viu, ele disse que era tudo óbito, pessoas tudo faleceram. Então ele achou assim, e o último que ele viu ali, falou que era parece que era um carro que tinha atropelado um rapaz, ele disse que um rapaz muito novo, muito jovem.
E ele então disse que chegou e falou: nossa, mas tão jovem, morreu. Meu Deus, né? Ele falou que na hora ele ficou pensando ali na família do rapaz, tudo. E tinha ali do lado ali dele, ali, um senhor, naqueles banquinhos da frente, que é reservado, né, para os idosos, gestantes e pessoas assim com deficiência especiais. Então ele falou que tinha um idoso ali sentado, um senhor idoso ali. Ele falou: nossa, coitado da família, né? Família, quando receber essa notícia aí, meu Deus do céu. Ele disse que ficou pensando assim, e aí o senhor disse que virou para ele e falou assim: essa época é fogo. A gente tem que tomar muito cuidado. Essa época de quaresma tem que ter muito respeito, não desrespeitar. Aí ele pensou, né, idoso, já lembrou da avó dele, que a avó dele tinha falado que era a primeira sexta-feira de quaresma. E ali aí esse idoso falou: na minha época, na quaresma, a gente, né, todas as sexta-feiras, minha mãe não comia carne, nós também não comíamos carne. Todas as sexta-feiras de quaresma era jejum de carne, e na Semana Santa nem pensar. Ele falou, então, ele falava que a mãe na época de quaresma, e isso daí eu peguei também nessa época, os espelhos eram tampados. Eles tampavam os espelhos com um pano, e os espelhos eram tampados ali, e então não se via, né? Diz que não podia dançar, não podia cantarolar. E aí o senhor contando ali como que era o costume na época dele, de quando ele morava ainda com os pais. Ele falou, a gente era respeito puro, festa na quaresma não tinha festa nenhuma. Então, né, aí ele falou que aí estavam ali conversando sobre isso, assim, sobre a quaresma, e ele disse que estava ali olhando para frente, mas ele falou que o banquinho era tão na frente ali do ônibus que ele falou que ele tinha a visão periférica, que se fala? Sim. Ele tinha a visão periférica do senhor aqui sentado. Então ele estava ali tudo. Quando ele olha para o lado, a cadeira estava vazia. A cadeira estava vazia ali. Ele falou, cadê o senhor que estava sentado aqui? E não tinha muita gente no ônibus. Ele não parou o ônibus para ninguém, né, descer lá por trás. E ele chegou então pro cobrador e falou assim, fulano, cadê o senhorzinho que estava sentado aqui na frente? Aí o cobrador falou, não tinha senhorzinho nenhum sentado aí na frente. Ele falou, oxe, como que não tinha, rapaz? Tu não viu eu conversando com ele aqui? Aí o cobrador disse que fez assim até um ar de riso assim, né? Assim, eu vi você falando aí, mas eu achei que você estava conversando sozinho. O cobrador falou, mas não tinha senhorzinho nenhum aí do seu lado. Aí diz que ele já ficou meio assim e deixou para lá. Ele falou, oxe, Virgem Maria, minha Nossa Senhora. Ele disse que deu uma benzida ainda no corpo. E ele falou, seguiu ali o trabalho dele. E aí ele falou que quando deu depois de umas 6 horas da tarde, ele disse, já estava, né, o ônibus mais sossegado, né, o horário de pico já tinha passado, tudo. Então tinha pouca gente. Ele falou que parava poucas vezes, porque também estava um dia meio chuvoso aquele dia. Então estava assim, não parava muito nos pontos de ônibus. Mas ele falou que ele chegou assim, né, vinha vindo, e aí ele viu uma moça dando sinal para o ônibus parar. Ele pegou então e parou. E aí o cobrador chegou para ele e falou, fulano, tu parou por quê? Aconteceu alguma coisa? Achou que tinha quebrado o ônibus, alguma coisa do tipo. Tu parou por quê? Aí ele falou assim, não, parei para pegar a moça, mas cadê ela que não entra? Aí ele ainda se levantou ali da cadeira do motorista ali, abriu a porta e ainda ficou olhando para ver o que tinha acontecido, que a moça não vinha.
E aí o cobrador virou para ele: tu tá doido, rapaz? Que moça? No ponto não tinha ninguém. Eu tava olhando na hora quando você parou. Eu tava olhando aqui pra frente aqui. Eu vi que o ponto tava vazio. Não tinha moça nenhuma, você tá doido? Aí ele já ficou meio cismado. Ele falou: oxe, que é isso, rapaz? Tinha a moça aqui. A moça deu com a mão aqui para parar o ônibus. Aí o cobrador: vai, anda logo, vai. Já vamos andar, vamos terminar logo aí esse turno aí, que esse turno aí tá. Primeiro é o velho o senhorzinho que tu disse que estava conversando, que tinha senhorzinho ali sentado ali contigo, conversando contigo. Não tinha senhorzinho nenhum. Que eu tava ali, bem na minha frente, eu vi ali, não tinha senhorzinho nenhum. Reparei que tu tava ali conversando, mas achei que tu tava conversando aí contigo mesmo. Agora, tu me fala dessa moça que deu sinal para parar, sendo que eu vim já olhando o ponto de ônibus, não tinha ninguém no ponto de ônibus e você falou que tinha, moça. Ai, não, pelo amor de Deus, cruz credo. Sai de reto, né? Ainda o cobrador fez assim. E eles continuaram ali no turno deles ali. Quando deu por volta da meia-noite ali, mais ou menos, ele foi entregar o ônibus. Ele fez lá a última viagem lá e foi entregar o ônibus na garagem. Ele disse que ele falou que já era quase 1h da manhã. Aí ele entregou, foi lá, estacionou o ônibus, tudo. E ele falou que os motoristas, tinha como ritual, antes de eles saírem, trancar o ônibus ali, eles tinham um ritual assim de levantar e fechar as janelas, ver se não tinha nada esquecido dentro do ônibus, que ele falou que tem muita gente que esquece, né, muita coisa dentro dos ônibus. Então ele foi ali olhar. Ele levantou tudo, recolheu as coisas dele ali, mochila que estava dentro do ônibus, tudo, e foi fechar as janelas. E o cobrador já pegou e já desceu tudo, foi lá para frente conversar com outros motoristas que estavam ali naquele estacionamento, ali naquela garagem. Aí ele falou que fechou as janelas, tudo, e desceu o ônibus e fechou, trancou o ônibus. E foi andando para bater o ponto ali para ele ir embora para casa. Ele falou que estava bem cansado e ele falou que estava já cismado com aquilo que aconteceu com ele durante o dia. E então ele falou que passou ali por pelo cobrador e por outros motoristas que estavam ali numa rodinha conversando. Ele passou por eles ali. E aí o cobrador chamou ele, falou: ô fulano, tu esqueceu gente dentro do ônibus, foi? Aí ele falou: gente dentro do ônibus? Não tinha ninguém dentro do ônibus. O ônibus estava vazio. Eu fiz lá a vistoria lá, fechei as janelas, tudo. Não tinha ninguém dentro do ônibus. Falou: tinha sim, ó lá, ó. Tem um homem lá sentado lá, ó. Tá lá na janela lá, sentado lá dentro do ônibus. Aí ele ficou assim: não, isso não é possível. E ele falou que ele se virou para olhar e ele viu assim um homem. E quando ele viu, ele reconheceu aquele homem. E ele voltou para ir lá tirar aquele homem lá de dentro do ônibus, que não podia ficar, né? Então ele falou: nossa, que coisa esquisita, pelo amor de Deus, que é isso, meu pai? Que ele fez assim, né? Aí ele olhou lá para dentro do ônibus, foi andando e olhando para o ônibus, né? Lá para o lugar onde estava aquele homem. E aí ele olhou, ele reconheceu aquele homem. Era o senhorzinho que estava conversando com ele ali na frente do ônibus, quando ele viu aquele acidente do rapaz ali, que o senhor sumiu do nada, que ele falou que não sabe para onde que aquele homem passou. Aí ele disse que ele reconheceu, falou: parece aquele senhor lá do ônibus. Aí ele foi para abrir a porta para aquele senhor descer. Quando ele abriu e subiu no ônibus, cadê o homem?
o homem não estava mais lá. Ele falou que na hora ele se arrepiou-se todo, disse que deu um gelo no corpo dele, que ele ficou todo arrepiado, ficou morrendo de medo. Aí ele viu que aquilo ali não era coisa desse mundo, porque ele falou, eu vi, gente, eu olhei o ônibus, eu olhei lá, não tinha ninguém. Então, quando ele entrou, mesmo assim, né, porque ele também viu, além dos rapazes ali, ele também viu que tinha um homem lá. E reconheceu que era aquele senhor que estava conversando com ele. Quando ele entrou, que o homem já não estava mais ali, ele falou, e aí deu esse arrepio nele. Ele falou que desceu correndo do ônibus. E aí aí falou para os rapazes ali, para os outros motoristas e o cobrador que estavam ali, falou para eles, falou, gente, aquilo lá é um espírito de um homem. Sabe quem é o homem que estava lá dentro do ônibus? Ainda falou, né, para o cobrador. É aquele senhor que estava conversando comigo no ônibus. E você disse que não tinha ninguém sentado ali. Era ele que estava agora lá. Aí disse que aquilo ali é um espírito, uma assombração, sei lá o que é. E aí todo mundo disse que pegou e saiu correndo dali. Saíram correndo e foram embora. Ele falou que não viu aquele dia. Foi um dia muito... Ele falou que ficou com muito medo, porque aí ele ficou pensando se aquelas aparições ali daquele homem foi algum aviso para ele, né, que poderia acontecer alguma coisa com ele e tudo. Ele falou que foi embora para casa correndo e só ficou sossegado quando ele chegou dentro de casa e fechou a porta. E dele falou que no outro dia ele contou para a avó dele, né, essa experiência que ele teve, que ele chegou e contou para a avó dele. Aí a avó dele falou, meu filho, quaresma é fogo, a gente tem que tomar cuidado, porque os portões aí tá tudo aberto. Os portões aí das coisas ruins tá tudo aberto. O portão do umbral, o portão lá do inferno tá aberto. E é nessa época que eles aproveitam para vir, para voltar aqui, né, para o mundo aqui nosso aqui, para fazer aí acontecer as coisas ruins aí. Por isso que tem que ter muito respeito e tem que rezar e se apegar aí a Nosso Senhor, Nossa Senhora. Então ele falou que essa experiência de quaresma foi bem assustadora. Ele falou que depois ele falou que não aconteceu mais nada, mas foi uma experiência bem assustadora que ele teve naquele dia ali, que ele falou que depois ficou com medo das outras noites, né? Ficou com muito medo ali de novo aparecer aquele senhor, né? Achar que está conversando com uma pessoa e no fim a pessoa ser um espírito ali, um fantasma. Porque tem gente que não conversa às vezes assim, está conversando com um espírito e nem sabe, acha que é uma pessoa mesmo, de carne e osso. Então esse daí foi o caso, né? A experiência aí numa quaresma, uma sexta-feira de quaresma que o Marcos teve. E aí ele escreveu lá e eu já trouxe aqui para vocês, meus assustados. O que vocês acharam desse caos aí? Eu achei bem assustador. Pensou? Ainda depois, achando que você está relaxado, que entregou o ônibus, ainda tem uma experiência dessa ainda assustadora? Bem difícil, né? Então, meus assustados, me digam aí o que vocês acharam do caos do Marcos. Eu gostei bastante desse caos aí. Qual é o comentário? Ah, tá. A Evelyn é mais comportado que a Tonha. Ah, sim, ele é um gentleman. Ele não sai da postura, não perde a pose, não. Somos de uma geração recheada de bons desenhos animados, velho. Ah, tá, me lembro desse desenho, senhor diretor, verdade. Eu adorava, eu gostava desse gambazinho que ficava apaixonado pela gata. Aqui a Luz, a Vera, né? Me lembro quando eu era pequena que minha mãe e minha avó cobria as imagens dos santos com um pano roxo e tinha que falar baixinho, então nem dar risada podia.
nem dar risada podia. A gente lá em casa, acho que bem no comecinho, assim, né? Quando a gente era pequena, a do espelho, acho que eu ainda peguei, né? Da minha mãe cobrir o espelho. Mas aí a minha mãe não deixava a gente cantar, não deixava a gente gritar, assobiar, sabe? E a gente ficava assim bem, não podia fazer nada. Minha mãe ficava ali vigiando ali o dia inteiro, aquela sexta-feira santa ali, e carne nem pensar. Aqui. É verdade, senhor diretor. A Vera concordando aqui com a nossa diretora, Valerinha. Concordo plenamente, senhor diretor. Os desenhos de antigamente eram tão bons, né? Tão gostoso. A Evelyn falando, que medo, eu ficaria tremendo. Ah, sim, gente. Pensou você achar que está conversando com uma pessoa e a pessoa não está ali? Um outro, você pergunta se ele viu a pessoa ali, ele falou que não tinha ninguém sentado ali. Então eu acho que aquele senhor ficou ali no ônibus, né, ainda. Mesmo depois que ele sumiu, desapareceu, ele ainda continuou ali no ônibus e apareceu ali no final. Mas só que o rapaz foi, tipo, para tirar ele do ônibus, achando que ele estaria ali quando ele entrasse. Só que quando ele entrou, ele não viu ninguém ali dentro do ônibus. E saiu correndo, que era o que eu faria também. Aqui a Evelyn, que medo, eu ficaria tremendo. É isso aí, Evelyn. Aqui a Vera falando. A Adriana falou, né? Deus me livre. E aí a Vera aqui falando, eu gostei bastante desse caos. Eu também no lugar do motorista e do trocador. Ah, é mesmo, né? Em certos lugares é trocador. Aqui a gente chama de cobrador. Sairia correndo. Por falar nisso, eu acho que os desfiles das escolas de samba vai ser em abril. Mas não é Páscoa? O desfile vai ser em abril? Parece que eu vi alguma coisa que vai. Os desfiles eles tinham só adiado. Não tinham cancelado, eles tinham só adiado. Vai ser em abril. Em plena quaresma, será? Eu não vi os dias. Será que vai ser no feriado da Páscoa? Tem gente que não se liga nessas coisas, né, meus assustados? Mas não vai atrair tanto turista como atrai. Não, vai ser só o local. Porque abril já vai estar meio frio. Mas Rio de Janeiro nunca tem frio, meu filho. Não, mesmo assim a temperatura não é igual. Não é mais a época turística do Rio de Janeiro, né? Que é fevereiro, todo mundo já sabe que é carnaval, então todo mundo já vem em peso. Já vai, quer dizer, né? Já vai em peso para o Rio de Janeiro. E uma que eles lá na Europa, os turistas, lá já vai estar começando o verão quase, né? Perto do verão lá já, né? Não, o verão lá começa em junho. Quando tá. Começa aqui em junho o inverno, lá começa o verão. Então, Adriana aqui falando sério, Vera? Então o pessoal não respeita, não. Eles só adiaram, não cancelaram. Vai ter mesmo, que eu vi também. Eu só não me lembro que dias, né, os dias que vão ser.